Olá, Mabookers! Hoje a gente vai falar sobre alguns estilos de leitura e como é que é o processo nesses estilos de leitura, tá? A gente vai falar da leitura rápida e da leitura devagar. Muita gente não sabe ler um livro ou não sabe ler o tipo de livro que está lendo ou se propondo a ler. Mas existem algumas dicas, existem alguns insights que são bem interessantes. Normalmente, para livros um pouco mais densos, em que você precisa não só ler por entretenimento, mas estudar aquilo, ir mais a fundo. Tem uma questão filosófica, tem uma questão de personagens, tem uma questão psicológica, né? Tem uma questão de estudo aí por trás. A gente precisa desenvolver, né? Uma metodologia que nos ajude a compreender aquele livro. Não fazer com que aquele livro se torne um obstáculo, né? Que a gente começa a ver, não sei, não quero, e começa a ser um obstáculo para aquele tema que a gente quer tanto, ou precisa tanto ler. Então, essa relação com o livro é muito importante. A gente começa fazendo uma leitura rápida do livro. Normalmente é aconselhado fazer uma leitura rápida, em que você vai entender o contexto, o parâmetro, forma de escrita, os conceitos, e depois voltar e fazer uma leitura estruturada, tipo estudo, né? Então vamos falar agora como é que tem que ser essa leitura rápida, para depois a gente falar como é que tem que ser essa leitura mais aprofundada, ok? Leitura rápida. Leia o índice do livro. Faça isso para você ver a estrutura de um livro no primeiro momento. É a primeira coisa. Bateu o olho, né? A gente vai para a capa e tal, mas a estrutura do índice, você lê o índice, você fala assim, tem um interesse nessa estrutura lógica? Essa estrutura lógica faz sentido para mim? O que esse livro está descortinando, né, a partir ali do título? Está interessante? É o que eu quero estudar, é o que eu quero ver? Ou não? Porque às vezes eles colocam o título como clickbait, sabe? Um gatilho. E fica assim um título maravilhoso, né? Trabalhe 4 horas por semana. Só que, gente, isso aí é para fazer o pessoal comprar o livro. Porque, na verdade, trabalhar 4 horas por semana, nem esse cara, Tim Ferriss, fez isso. Nem ele. Confia em mim, nem ele fez isso. Nos momentos auges aí que ele estava lançando esse livro. Você trabalha muito mais do que isso. Né? Porque tem um trabalho direto e indireto do que você faz. Então, é um título chamativo para te pegar como isca. Mas lá dentro é que você tem que ver se a mágica vai acontecer. Segundo passo é ler o início do texto e o final do texto. Tipo, a introdução, os problemas, os objetivos, a conclusão do argumento. Aí você vai falar, poxa, Marcela, mas eu não quero spoiler, né? Eu também não quero spoiler. Então, pula essa conclusão, lê só o início. Vê se a estrutura ali do início da introdução, do prefácio, do argumento, tá legal. E aí, você já vai começar a entender a estrutura do livro. Tem livro interessante que ele coloca assim, ele faz um capítulo, depois ele coloca o resumo do capítulo, ou coloca perguntas instigantes para você pensar frente ao capítulo. Ele já tem uma estrutura de estudo, né? E que vai te ajudar ali a pensar sobre o que foi exposto. Tem outros que não, que já vão direto, que já passam. Então, você tente estudar como é a estrutura do livro, porque é a proposta que ele está te passando. Me leia, ou entretenha-se comigo, ou estude comigo, né? E para isso, não pula prefácios na sua leitura, não pula introduções, eles são muito importantes, né? Para você se desenvolver, né? Para você entender. Eu estava lendo um livro, né, recentemente, eu não sei nem se ele está aqui. Cadê ele? Não sei nem se ele está aqui. Não está aqui, não. Deve estar em outro lugar. Em que eu li o prefácio, eu falei, gente, que loucura esse prefácio. Que coisa doida esse prefácio. Aí eu falei assim, vou até colocar no chat GPT sobre esse prefácio. E aí eu entendi. Imagina se eu tivesse pulado, porque eu sou uma pessoa que não gosta tanto de prefácio, de introdução, não. Eu quero logo, vamos lá, as vias de fato. O autor, ele fez com que
um dos personagens escrevesse o prefácio criticando o próprio autor. Só que você chega ali naquele prefácio, eu falei, gente, nunca daria. Eu nunca publicaria esse prefácio se um amigo meu escreveu esse prefácio. Escreveu criticando o autor. Aí depois o autor escreve um pós-prefácio criticando o prefacista, que é o personagem dele, e vira um debate. Aí eu falei, gente, que roupa lavada aí nessa introdução, mas já era o livro. Você entende que o prefácio, a introdução, já é o livro? Ele faz assim, deixa eu te preparar. Então não pula. Ali está preparando, ali é a música de entrada do filme. Ali, né, é o sentimento que você vai ter. Ali te prepara para entrar naquela atmosfera. Então vai entrando devagar, né? Depois, busque palavras-chave, conceitos centrais e definições. Tem livros em que a gente precisa que alguém leia para a gente. Tem livros que a gente precisa de um livro para explicar o livro que a gente vai ler. Tem livros que a gente precisa de aula para entender o livro. Você entende isso que eu estou falando? Eu sempre quis ler o Zaratustra. Eu estou até com uma versão aqui do meu lado do Zaratustra. Eu sempre falei assim, eu vou ler esse livro. Aí eu comecei a ler muito rapidamente e eu falei assim, que difícil esse livro. Eu não estou entendendo lá o que ele está falando. Ele está falando de verdade ou ele está usando, né, metáfora? Aí li isso aqui, ó. Porque até meu marcador, que é um post-it, né? Marcador aqui. Aí eu falei assim, gente, tá meio esquisito esse negócio aqui. Tô entendendo não. É pra ler como se estivesse dançando. Deus já morreu. E tá difícil. Por quê? Porque a gente precisa entender o mundo, os conceitos de Nietzsche. Sabe? A gente precisa entender o que ele quer dizer com aquilo. O que significam a águia, o camelo, né? As figuras de linguagem aqui têm significados. Então tem livros que a gente não pode, infelizmente, entrar e ler. Não pode. Não pode mesmo, não. A gente tem que entender do que se trata. Aí o contexto histórico é uma coisa, o conceito de certas palavras para certos filósofos, pesquisadores, etc. Porque pode ser que ele esteja falando literalmente, mas muitas vezes não. Muitas vezes o conceito de Deus, o conceito de gaivota, o conceito é metafórico, é simbólico, né? Tem signos atrás daquilo, contexto histórico, época histórica. Então, assim, existem livros e livros. Não acho que você pode ler diretamente qualquer livro. Às vezes você precisa de um livro para ler um livro. Né? Por exemplo, a gente tem o Caibalion, e aí foi a Lucilena Galvão para escrever um livro sobre o Caibalion. Quer dizer, é um livro explicando o livro, para você ler assim, o livro, aí você vai e depois você lê o capítulo explicando o capítulo. Aí você, entendeu? Então, busque essas palavras-chave, conceitos centrais e definições. Risque o texto. Ali tem umas pessoas que falam, cara, você tem que ler, é como se o livro sair intacto, é porque você não degustou, não devorou, né? Esse livro não entrou em você. O livro, quando acaba, e aí quem falou isso é Ryan Holiday, para quem gosta dele, né, como escritor, é tipo, o livro tem que sair da leitura como se tivesse sido a guerra. É como se tivesse, ele está riscado, ele está dobrado, ele está, né, anotado, ele está com highlight, ele está com lapiseira, ele está com marcas de tempo, né, igual o ser humano tem rugas, tem marcas de tempo, você consegue identificar que o ser humano é mais velho, né? Precisa falar criança, adolescente, você olha, você fala, ih, tá desgastado da vida, hein? Já viveu muito, hein? O livro tem que ser isso, né? Esse livro aqui, eu acho que ele tem 15 anos comigo. Ele não foi vivido. Ele tá assim. Né? Na verdade, eu comprei um outro, né, uma versão nova aí do Zaratustra, porque esse tipo de página branca e cortada aqui, né, bicolunada aqui,
para mim não estava funcionando para a fluidez da leitura essa edição. Então comprei outra, que está aí desgastada com o tempo. Então, não demore-se naquilo que não compreende. Apenas marque o que não entendeu. Essa é uma leitura rápida. É uma leitura que você vai marcar com asterisco. Nossa comunidade do livro e de hábitos, a gente ensina a marcar com asterisco o que você tem que pesquisar depois. Vai fluindo, vai fluindo. As referências, né? As coisas. Ah, citou um livro, citou uma pessoa, citou uma palestra, citou não sei. Marca com asterisco. A gente tem toda uma codificação para você entender de cor, né, e tudo assim, para você entender o que você tem que fazer depois. Essa é uma leitura rápida. Leia o texto todo, preparando para a releitura, né, com metas e programação rápida. Você sabe que você vai reler. Então, não se deixe por muito tempo. Né? Você está ali dando uma geral. Aquele sentimento. Estou ali passando em geral, entendeu? Depois, perguntas superficiais. Do que trata o texto? Quais são as questões do texto? Qual o problema levantado? Qual que é a temática central? Isso tem que estar muito claro nesse primeiro momento. Então, você vai passar en passant e vai saber, esse livro se trata disso, tem um personagem X, você vai saber fazer aquele resumão, o contexto histórico, entender o fio, o clima daquele livro. Essa é a leitura rápida. É a leitura rápida mesmo. Pronto. Nossa, que legal. Agora, calma aí. Agora eu vou para a leitura aprofundada. Aí, pega lápis e caneta. Prepara, porque aí tu vai demorar nisso aqui. Tá? Tu vai demorar bastante. Primeiro, diminua o texto em partes menores. Então, quer dizer, ele vai soltando esse livro aqui, né? É dividido, né, em partes. Então, você pode pegar parte por parte e ir soltando, né? Olha, o homem que foi um campo de batalha. Esse aqui é um prefácio, mas vamos chegar aqui, né? Ó, aqui no meio. O canto do sepulcro, aí tem uma página só. Aí vai até aqui, até da vitória sobre si mesmo. Então, você vai pegar essa parte, que é um mini capítulo, né? E vai dividir em parágrafos, em conceitos, né? E aí você vai estudar, né? O estudar vem desde a etimologia da palavra, o que significa essa palavra, o que a composição dessa palavra quer dizer, até conceitos para o autor, até conceitos históricos, aí é estudo, né? E você vai definir qual que é o argumento proposto em cada parte do texto. Então você vai definir, é como se você estivesse mapeando, criando um mapa, sabe? Da lógica argumentativa daquele livro. Você está começando a descortinar como se você conseguisse montar na sua cabeça um esqueleto. Sabe um outline, um esqueleto do que está sendo apresentado? A estrutura mental argumentativa do autor. Podendo ser ficção ou não ficção, livro. Entende isso? Você está vendo? Ele quis me explicar isso para depois eu entender isso. Então, a lógica dele é que eu tenho que entender esse conceito para depois potencializar nesse conceito. Sabe isso? Esse sentimento, você entendendo esse mapa de estruturação lógica do autor. Depois, você vai ler com atenção diferencial aos capítulos centrais. Existem capítulos que eles são acompanhantes, sabe? E existem personagens que não são centrais, né? Então imagina você tá lendo a história de Romeu e Julieta. Aí você dá muita atenção pro personagem X que tá lá na esquina, que fez parte da primeira cena, e você tá entendendo a psique dele, lendo sobre ele, voltando, riscando sobre ele. Não é principal, meu amor. É Romeu e Julieta. Conflito X. Qual o argumento central? É X. Está com base em quê? É Y. O que é pertinente a isso? É a personagem, é o sentimento do personagem. Foca nisso, não na periferia, né? Assim, nos argumentos periféricos, né? Tenha em mente os seus objetivos na leitura. Na nossa comunidade, a gente fala que existem 2 objetivos, né? Você vai ter conhecimento ou você vai ter curiosidade, principais,
né? E o que você quer tirar dali? Você vai terminar isso aqui e vai fazer uma prova sobre isso aqui? O seu tipo de leitura tem que ser diferente. Quais são as perguntas mais feitas, mais feitas nesse tipo de testes? Como é que eu respondo melhor? Qual o embasamento aqui? Qual o exemplo daqui de dentro que eu tenho que pegar que é interessante? Como é que eu vou decupar, depurar, né, destrinchar os conceitos principais, né? Porque eu quero responder uma prova e ganhar nota. Então, o meu foco vai estar nisso, né? Quais são as perguntas principais que podem ser feitas disso que vai cair no vestibular, etc. Ou não, eu quero me entreter, ou eu quero dar uma aula de filosofia, ou eu quero trazer de exemplo para o meu filho. Então, assim, link o seu aprendizado a um objetivo, né? Faça as seguintes perguntas: do que fala o texto, né, o tema principal, e como o autor desenvolve, como o autor divide, né? E como ele conversa com o texto, né? Reter essa leitura é ir compreendendo, né? E aí você vai se familiarizar, outro ponto, com o repertório conceitual do autor. Então, por exemplo, até antes de entender Assim Falou Zaratustra, é bom ter uma introdução conceitual do repertório conceitual do Nietzsche. Né? O que é o eterno retorno? Né? O que é isso, isso, isso? No conceito filosófico de Nietzsche, ele define, uau, aí você coloca. Né? Então, eu entendi os principais conceitos daquele autor. Né? Um ator de ficção. Poxa, ele sempre pega o tema X e Y, ele desenvolve personagens assim, ele parte da psique, ele parte de um conflito, ele parte de um tema histórico, ele parte de não sei o quê, para ele representa isso, né? A história também é tipo um personagem naquela história, né? Ele tem um humor ácido, mas ele está fazendo críticas à sociedade, não sei o quê, não sei. Né? Por mais que cada livro seja diferente de cada autor, existe uma linha dorsal por trás em que aquele autor permeia o tempo todo. Entende isso? E familiarizar com esse tipo de narrativa é importante. Procure o significado das palavras em seu determinado contexto. Não descontextualize. O autor ele veio de um local, ele veio de um contexto, ele está te falando em cima daquilo. Aí passam 100 anos, você vai ler, né? Mas aí você tem que entender que, vamos supor, a palavra X há 100 anos atrás não significava isso que significa hoje. Né? As palavras mudam, os significados mudam. Né? Compreender o tipo do livro que você está lendo. Né? E aí a gente tem vários livros que ensinam a ler tipos de livros diferentes, que são tipos de leitura diferentes. Por exemplo, esses livros aqui são livros clássicos. Né? Já esses livros aqui atrás de mim são da coleção do Globo: Física, Química, Biologia, Arte, Negócio, Filosofia. Aí você vai ler de forma diferente, né? Um você vai degustar cada personagem, o outro você pode ser uma coisa mais de consulta, né? Então você tem que compreender. E se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo explicando como ler, estratégia para ler cada tipo de livro diferente. Se você tiver interesse, clica aqui embaixo, tá? Depois você resume a unidade do livro em uma frase ou um parágrafo. Então eu cheguei aqui nessa parte que eu falei aqui para vocês, ó, e aí eu coloquei aqui, Zaratustra, terceira parte, Zaratustra, o viajante. Ok. Resumi em uma frase. Agora aconteceu isso. Ponto. A moral. Né? Se eu tiver que resumir em uma frase, essa parte aqui, qual que seria? A forma impactante, a forma que pega a essência daquela parte, sabe? Menos palavras possíveis e mais significados possíveis. Identifica as partes principais, como estas formam um conjunto organizado e elas se entrelaçam, tá? E formam o argumento central. Então, você vai entender o esqueleto, né, por trás daquilo. E aí, como bônus, o que a gente vai fazer para você estudar um livro? Você faz a leitura rápida, que a gente viu aqui. Você faz a leitura aprofundada, que a gente viu aqui como tem que fazer. Você faz o resumo do livro,
né, que você aqui na leitura aprofundada, você já definiu e resumiu as partes, né, em coisinhas pequenininhas. Agora você vai pegar aquilo, vai resumir o livro como um todo, né, e depois você vai fazer revisões espaçadas do resumo para fixar. Então, essa é uma estrutura, bônus aqui para vocês, hein? Essa é uma estrutura de leitura bem interessante, básica até, contra-intuitiva até. Leitura rápida, leitura aprofundada, resumo do livro, que já vem da leitura aprofundada, e revisão espaçada do resumo. Se você gostou desse conteúdo aqui, quer mais nesse sentido, escreve aqui embaixo, dá um oi pra gente, se inscreva, siga, e aproveita. A gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo, gratuito, em que a gente faz todo esse movimento da comunidade Mabook Club, com insights, novidades, a gente manda os links lá, a gente manda tudo que tem de novidade lá, é gratuito, você pode participar desse movimento, tá bom? Eu espero você lá, o link tá aqui embaixo e o link tá no nosso Instagram também. Tchau!